Antes que houvesse multidões sendo curadas, antes dos mortos voltarem à vida, antes que seu nome fosse conhecido ao redor do mundo como apóstolo da fé, havia apenas um menino pobre em uma vila da Inglaterra. Smith Wigglesworth nasceu em 1859, em Manston, no interior de Yorkshire, em uma família tão simples que ele começou a trabalhar com apenas 6 anos de idade para ajudar no sustento da casa. Ele era apenas uma criança em meio à fumaça das fábricas, às ferramentas pesadas e à dura realidade do mundo industrial. Mas havia algo diferente naquele garoto. Ele não tinha estudo, não tinha acesso à cultura, não sabia ler nem escrever, mas o céu já havia marcado seu nome. Aos 8 anos, ele ouviu pela primeira vez em uma pequena igreja metodista a mensagem da cruz. O pregador dizia com simplicidade: Jesus morreu por você. Aquela frase, que para muitos era comum, atravessou o coração de Smith como uma espada de fogo. Naquela noite, ele entregou sua vida a Cristo. A fé que nascia ali era bruta, crua, mas totalmente sincera. Ele não compreendia tudo, mas acreditava em tudo que estava escrito na palavra. E o mais extraordinário é que, mesmo sem saber ler, ainda jovem, começou a orar por enfermos e ver pessoas sendo curadas. Smith cresceu em um tempo onde a religião era fria, o pecado era normalizado e a fé verdadeira parecia extinta. Mas ele não foi moldado pelo ambiente ao seu redor. Enquanto a maioria buscava conforto, ele buscava consagração. Enquanto outros buscavam explicações, ele buscava presença. Sua fé não era baseada em livros de teologia, mas em uma comunhão direta com um Deus vivo. Aos 20 anos, ele se casaria com Polly, uma mulher cheia do Espírito que seria fundamental em sua formação. Foi ela quem o ensinou a ler, e o único livro que ele escolheu ler durante toda a sua vida foi a Bíblia. Nada mais. Nenhum jornal, nenhuma revista, nenhum outro livro. Apenas a palavra de Deus, e isso todos os dias, repetidamente, até que ela não apenas estivesse em sua mente, mas em seu sangue, em seus ossos, em cada fibra do seu ser. Smith Wigglesworth nunca foi conhecido por ser polido, eloquente ou intelectual, mas havia algo em sua vida que o tornava inconfundível. Ele carregava a presença de Deus. Depois de aprender a ler com sua esposa Polly, Smith tomou uma decisão que moldaria todo o seu ministério. Ele só leria a Bíblia. Nenhum jornal, nenhuma revista, nenhum outro livro. Ele dizia que o mundo já oferecia distração demais e que não valia a pena ocupar a mente com aquilo que não trazia vida. A Bíblia era sua fonte, seu alimento, sua arma e sua bússola. Ela a lia com temor, com fome, com fé. Sua casa era conhecida por um ambiente de reverência. Nenhuma conversa frívola, nenhuma piada carnal, nenhum comentário inútil era tolerado. Era como se sua casa fosse uma extensão do altar de Deus. Conta-se que um dia, um pastor chegou em sua porta com um jornal debaixo do braço, e Smith o recebeu dizendo: "Deixe essa coisa do diabo lá fora. Aqui só entra a verdade." Essa dedicação à palavra não era teórica, era viva. Ele cria que o que estava escrito deveria ser vivido. Jejuava constantemente. Orava em todo o tempo. Nunca passava mais de 30 minutos sem orar. E nunca orava mais de 30 minutos seguidos, porque vivia em oração contínua. Seu coração era completamente separado do mundo. Ele dizia: "Se você quer os mesmos resultados que eu, viva a mesma vida que eu vivo. Uma vida de morte para o eu e rendição total ao Espírito Santo." A santidade para ele não era uma doutrina, era um estilo de vida. Ele não aceitava convivência com o pecado, nem desculpas para a fraqueza espiritual. Era duro, direto, até ofensivo para alguns. Mas os céus reconheciam a sua voz. Quando ele orava, demônios saíam, doenças recuavam e o ambiente mudava. Era impossível estar perto de Wigglesworth e continuar vivendo de forma rasa. Havia algo em seus olhos, em seu tom de voz, em sua presença, algo que confrontava. Ele não era popular, mas era perigoso para o inferno. Essa era a base de tudo que ele viveu, uma vida de oração constante,
jejum regular, comunhão com o Espírito Santo e obediência radical à palavra. Enquanto muitos buscavam poder para impressionar, Smith buscava pureza para agradar. E por isso, Deus confiou a ele um nível de autoridade espiritual que poucos experimentaram. Porque o poder de Deus não repousa nos talentos, mas na santidade. E Smith Wigglesworth entendeu isso desde o princípio. A fé de Smith Wigglesworth não era teórica, nem educada. Era viva, bruta, ousada e inegociável. Ele acreditava em cada palavra da Escritura como se tivesse sido escrita diretamente para ele. E se Deus disse, então estava feito. Ponto final. Ele não argumentava, não racionalizava, não aceitava desculpas. Ele cria. E essa fé simples, porém profunda, o tornava um gigante espiritual. Ele dizia: não sou movido por aquilo que vejo, sou movido por aquilo que creio. Era conhecido por expulsar a incredulidade do ambiente como uma praga. Se alguém dissesse, talvez Deus não queira curar, ele cortava na hora. Sua personalidade era direta, às vezes até rude. Ele não perdia tempo com conversas mornas ou religiosidade fingida. Quando entrava em um lugar, trazia o céu com ele, ou expunha o inferno que estava ali. Era amado por uns, criticado por muitos, temido por outros, mas era respeitado. Sua vida de oração não era de rituais, era respiração. Ele dizia: nunca passo mais de 30 minutos sem orar. E também dizia: nunca oro mais de 30 minutos. Não por limitação, mas porque sua vida era uma oração contínua. A qualquer momento, em qualquer lugar, ele estava em comunhão com Deus. Ele orava andando, orava sentado, orava pregando, orava em silêncio, orava com gemidos, orava em línguas, orava com lágrimas, orava com autoridade. Sua fé vinha do lugar secreto, mas se manifestava em público com poder. Era comum ele expulsar doenças com comandos secos e diretos. Em nome de Jesus, saia! E tumores desapareciam. Pessoas o viam colocar o punho no estômago de um doente e dizer: não estou batendo em você, estou batendo no diabo. A fé dele não pedia licença, ela tomava o que a cruz conquistou. Smith acreditava que o Espírito Santo não habitava em um coração dividido. Por isso ele purificava sua mente, seus lábios, suas atitudes e mantinha a consciência limpa diante de Deus. Seu altar era constante, seu coração era sensível e sua fé era inflamável. Ele sabia que Deus usava vasos quebrados, mas não vasos sujos. Por isso, vivia em autoavaliação, confissão e humilhação diante do Senhor. E quanto mais se esvaziava, mais Deus o enchia. A fé de Smith Wigglesworth não era natural, era sobrenatural. Não vinha do esforço humano, mas da intimidade com o Espírito Santo. Por isso, quando ele orava, o céu respondia, porque ele não falava de Deus, ele falava com Deus. E isso faz toda a diferença. Smith Wigglesworth não se via a enfermidade como algo natural. Para ele, a doença era uma afronta ao sacrifício de Cristo. Não era simplesmente um problema médico, era um inimigo espiritual, e ele o tratava como tal. Quando ele orava por um doente, ele não murmurava pedidos suaves, ele ordenava, com voz firme, com autoridade, como quem sabe que carrega o poder de Deus dentro de si. Não era emoção, era convicção. Ele acreditava que Jesus não apenas podia curar, mas que queria curar. E mais do que isso, já havia provido cura através da cruz. Sua teologia era simples e profunda. Se está na palavra, é meu. Se Jesus levou sobre si nossas dores, então elas não têm mais direito de permanecer. Era comum ele agir de forma que escandalizava os religiosos. Um dia, um homem veio com um tumor no estômago. Smith não hesitou, deu um soco seco na barriga dele e disse: em nome de Jesus, saia! O homem caiu. Alguns gritaram: você o matou! Mas segundos depois, ele se levantou curado. O tumor havia desaparecido. Smith não era agressivo por temperamento, era violento com as trevas. Ele dizia: nunca tenha pena do diabo. A doença não é seu amigo. Trate-a como inimiga, e ela fugirá. Em outra ocasião,
Uma mulher com câncer terminal foi trazida em uma macara. Ele orou, expulsou a enfermidade e ela começou a se levantar aos poucos, diante de uma multidão que chorava e glorificava a Deus. Hospitais começaram a chamá-lo, casas eram transformadas em salas de cura. O nome de Jesus era exaltado, e não havia show nem manipulação, apenas fé. Mas ele sempre deixava claro: não sou eu, é Cristo em mim. O mesmo Cristo que habita em você se você crer. O Wigglesworth também acreditava que a cura não era apenas física, era espiritual, emocional, completa. Por isso, muitas vezes orava pelas pessoas e, junto com a cura, elas eram libertas de opressões demoníacas, batizadas com o Espírito Santo e restauradas em sua fé. Não era um ministério de marketing, era um ministério de milagres, um ministério de confronto, porque cada enfermidade curada era uma proclamação viva. O reino de Deus chegou. E ele dizia: quando a fé se levanta, o diabo bate em retirada. Quando o nome de Jesus é exaltado, nenhuma enfermidade pode resistir. Wigglesworth não aceitava a glória para si. Sempre apontava para Jesus, porque sabia que o mesmo Espírito que operava por meio dele estava disponível a todo crente que se entregasse completamente. E esse era o seu maior desejo, que outros se levantassem com a mesma fé, a mesma santidade e a mesma ousadia para curar os enfermos em nome de Jesus. Smith Wigglesworth não apenas curava os enfermos, ele enfrentava a própria morte com a mesma autoridade. Para ele, ressuscitar os mortos não era algo extraordinário. Era apenas obedecer a palavra que diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Ele cria nisso como quem crê que o sol vai nascer amanhã. E por isso, os mortos se levantavam. Os relatos são diversos, e alguns deles simplesmente inacreditáveis. Mas para quem crê no poder de Deus, nada é impossível. Conta-se que certa vez ele foi chamado para orar por um jovem que havia acabado de falecer. O corpo já estava frio. O quarto estava em silêncio, tomado por luto. Smith entrou, ordenou que todos saíssem e ficou sozinho com o corpo. Então, fez algo impensável. Ergueu o morto, encostou-o contra a parede e disse: em nome de Jesus, ande. O corpo caiu no chão, sem vida. Ele o ergueu de novo, com lágrimas nos olhos e fogo na voz. Em nome de Jesus, ande. Pela segunda vez, o corpo tombou. Mas Smith não parou. Pela terceira vez, levantou aquele cadáver e gritou com fé: eu disse, em nome de Jesus, anda. Naquele instante, o jovem abriu os olhos, respirou e começou a caminhar. O quarto de luto se tornou altar de glória. O choro da morte se transformou em clamor de avivamento. Relatos como esse se repetiram diversas vezes em seu ministério. Algumas fontes falam em 14, outras em 23 pessoas ressuscitadas ao longo de sua vida, e entre elas estava sua própria esposa, Polly. Quando Polly faleceu, Smith orou com tanta fé que ela voltou à vida e abriu os olhos. Eles conversaram brevemente, mas então ela disse: Smith, o Senhor está me chamando. Me deixe ir. Com dor, ele respondeu: se é o desejo dele, eu não posso reter você. E ela partiu. E ele cria que se Jesus venceu a morte, os filhos de Deus também devem andar sobre ela com autoridade. Ele dizia: a morte é uma mentira quando confrontada com a vida de Cristo. Porque para ele, a fé que cura é a mesma fé que ressuscita. Não há divisão. Só há um Deus poderoso e um nome acima de todo nome: Jesus. Smith Wigglesworth viveu como quem já havia morrido para o mundo e, por isso, não temia o fim. Ele cria que até o último suspiro, o crente tem autoridade para manifestar o reino. E se Deus quisesse, até os mortos se levantariam de novo, porque a fé que habita em um homem cheio do Espírito Santo não reconhece fronteiras, nem mesmo a do túmulo. Smith Wigglesworth era um homem de fé,
antes mesmo de conhecer o batismo com o Espírito Santo. Ele já orava por enfermos, já cria nas promessas, já vivia separado do mundo. Mas havia algo que ele ainda não havia experimentado: o revestimento de poder que Jesus prometeu. Foi só depois de muito tempo convertido, e já no ministério, que ele teve um encontro que mudaria tudo. Ele foi convidado para uma reunião em Sunderland, na Inglaterra, onde cristãos estavam sendo batizados no Espírito e falando em outras línguas. A princípio, ele era cético, achava desnecessário, até estranho, mas algo o incomodava por dentro, um fogo que ainda não havia acendido. Na reunião, ele viu homens e mulheres, simples, sendo cheios de glória, sendo transformados, e seu coração começou a arder. Então se ajoelhou e clamou: Senhor, eu também quero. Naquela noite, Smith Wigglesworth foi batizado com o Espírito Santo. Línguas estranhas fluíram de seus lábios e uma onda de poder tomou sua alma. Ele disse depois: naquela hora eu recebi uma nova unção. A Bíblia se tornou viva de uma forma que nunca havia sido. Minha pregação mudou, minha fé cresceu e eu me tornei um novo homem. Depois daquele batismo, tudo se intensificou. Ele pregava com fogo. Quando falava em línguas, o ambiente tremia. O Espírito Santo não era para ele uma teoria. Era uma pessoa viva, real, presente. Ele dizia: eu nunca subo a um púlpito sem orar em línguas antes, porque quero falar debaixo da unção e não da minha inteligência. Wigglesworth cria e ensinava que o batismo no Espírito Santo não era um luxo, era uma necessidade. Era a diferença entre andar no natural e operar no sobrenatural. E não apenas falava em línguas, também profetizava. Várias vezes durante suas mensagens, ele interrompia a pregação com palavras de conhecimento e discernimento. Dizia nomes, descrevia doenças, chamava pessoas do meio da multidão. Ele ouvia a voz de Deus com clareza. Uma vez parou uma reunião e apontou para uma mulher no fundo da igreja. O Senhor está te curando agora de um câncer que os médicos disseram ser incurável. Ela caiu em prantos. Na semana seguinte, trouxe o exame. Não havia mais tumor algum. Ele também profetizou tempos futuros. Disse que haveria um mover do Espírito onde a palavra e o poder caminhariam juntos, que o Espírito Santo se moveria com pureza e autoridade nos últimos dias. Uma geração cheia da palavra, cheia do Espírito e cheia de fé. Wigglesworth carregava essa presença. Quando orava em línguas, o ambiente se transformava. Um homem entrou uma vez em sua casa e caiu de joelhos, chorando, só por estar perto dele. O nível de unção era tão palpável que as pessoas sentiam convicção de pecado só de estar ao seu lado. Ele dizia: se você for cheio do Espírito Santo, será um perigo para o inferno e um canal de glória para o céu. Porque ele sabia que o Espírito Santo não veio apenas para nos consolar, veio para nos capacitar, incendiar e usar para manifestar o reino de Deus com poder. Smith Wigglesworth andava com o Espírito como um amigo íntimo, ouvia sua voz, obedecia os seus comandos e dependia totalmente dele. E é por isso que o mundo natural não conseguia explicar o que ele fazia, porque o que o movia não era força humana, era o próprio Espírito de Deus em fúria santa. Smith Wigglesworth viveu 87 anos, mas o tempo nunca foi capaz de apagar o que Deus fez através dele. Ele morreu em 1947, sentado tranquilamente em uma reunião de pastores, sem doença, sem dor, sem agonia. Simplesmente partiu, como um homem que cumpriu sua missão e ouviu do céu: servo bom e fiel. Mas a sua morte não foi um fim, foi uma semente, porque o legado de um homem cheio do Espírito Santo nunca morre. Wigglesworth pregou em dezenas de países, encheu auditórios, mas nunca buscou fama, nunca usou palcos para promover a si mesmo, só queria que Cristo fosse exaltado. E a sua vida inteira gritou essa verdade. Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo,
E Jesus ainda ressuscita os mortos. Milhares foram curados, centenas foram libertos, vidas foram restauradas, nações foram sacudidas. Mas o maior impacto foi invisível, o despertar de uma fé viva no corpo de Cristo. Ele profetizou que nos últimos dias o Senhor levantaria uma geração que andaria em maior poder, maior glória e maior santidade do que qualquer outra geração anterior. Disse que veríamos a palavra e o Espírito caminhando juntos, e que essa combinação incendiaria o mundo com o maior avivamento da história. Essa geração, ele disse, não dependeria de nomes, de placas ou de títulos. Seria feita de homens e mulheres comuns, porém totalmente rendidos. Pessoas que não amam suas vidas, que vivem de joelhos, que conhecem a voz do Espírito mais do que conhecem a opinião dos outros. O legado de Smith Wigglesworth não está em livros, está em fogo, em fé viva, em vidas que decidiram não viver mais no natural, mas operar no sobrenatural.